Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. O tema desse webinar é o olhar de um americano sobre estudar no Reino Unido. A gente está aqui com a Lili. E antes de começar, eu vou me apresentar, tá? Eu sou a Tatiana, sou consultora acadêmica aqui na OK Student. Sou formada em Pedagogia e Psicopedagogia e trabalho no atendimento aos estudantes que desejam estudar fora, apoiando a escolha do curso da universidade para os planos de vida e de carreira de cada um. E eu já vou deixar aqui no chat um link para quem quiser saber mais sobre as opções, né, de estudo no Reino Unido, quem quiser conhecer melhor suas chances de ingressar em uma universidade britânica. A gente tem um estudo preliminar gratuito, então quem tiver interesse é só preencher o formulário do link e a gente dá um retorno em até 48 horas personalizado com base nos dados que vocês mandarem, tá? Então, Lili, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vinda. Obrigada. Então, gostaria de pedir para você se apresentar, né, antes da gente começar com as perguntas. Hoje vai ser mais um bate-papo mesmo, né, mais informal. E quem quiser ir deixando pergunta no chat também fica à vontade, tá? Então, Lili, por favor, se apresente. Obrigada. Meu nome é Lily. Eu sou originalmente do Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos. Eu fui na faculdade para meu bacharelado e meu pós-graduação na Inglaterra. E eu também fiz intercâmbio no Brasil, por isso que eu sei mais ou menos falar português. E sim, estou muito feliz por estar aqui para responder algumas perguntas e falar sobre minhas experiências. Então, vamos começar a falar do Brasil, né? Me conta um pouquinho como foi essa decisão de estudar no Brasil, o que você estudou, como que... Foi a primeira vez que você fez intercâmbio sozinha, sem teus pais? Pois é, sim. Quando eu tinha 16 anos, eu queria fazer intercâmbio e eu nunca... Acho que foi minha primeira vez fora dos Estados Unidos. Mas eu acho que eu escolhi Brasil porque eu tive um babá quando eu era mais nova que era brasileira. E ela era tão bonita e querida. E eu quero ir para o Brasil e experience a cultura e tal. E sim, com o programa de intercâmbio que eu usei, eu podia escolher o país, mas eu não podia escolher a cidade. Aí eles me colocaram em Cruz Alta, que é uma cidade muito pequena no Rio Grande do Sul. E sim, é uma cidade muito pequena, aí não tinha muita gente que sabia falar inglês. Eu não sabia falar nenhuma palavra de português. E eu morei com uma família brasileira. Eu fui acho que era o segundo ano de ensino médio. Eu fui na aula todos os dias. Eu não participei. Desculpa, participei. Fica tranquila, né? Não saia para falar inglês. I didn't participate. Mas foi uma experiência incrível. Foi muito difícil, porque eu não sabia falar português. Mas com o tempo, acho que depois de 3 meses, eu fiquei confortável em falar. Eu conseguia conversar com pessoas. E depois disso, eu me apaixonei por Brasil. E depois de terminar o ensino médio nos Estados Unidos, eu tirei um ano de folga, um gap year, para voltar para a mesma cidade para ensinar inglês, porque eu adorei tanto. E legal. E você passou o ano inteiro do segundo ano lá? não, eu passei 7 meses, um semestre, assim. Depois voltou mais 8 meses. Yeah. Legal. Legal. E quais foram os maiores desafios de estar sozinha pela primeira vez? Tudo, porque tipo, você tá fora de tudo confortável, você não tem nenhuma coisa que é familiar, e por mais que todos somos pessoas, e todos nós comemos, dormimos, isso, trabalho, não sei o quê, mas eu vi que tem muitas formas diferentes de fazer tudo isso. Tipo, as coisas pequenas nos Estados Unidos comer é isso, mas no Brasil é isso. Aí tava todo mundo tipo, Lili, eu não sei o que é isso. Tipo, tudo
fica muito difícil quando você não sabe a idioma ou a cultura. E foi muito exciting. Empolgante, assim. Mas também eu estava muito fora do normal, muito a coisa mais difícil é que eu queria conhecer todas essas pessoas novas e eu queria entender a cultura, mas eu não conseguia tipo falar, conversar, conhecer as pessoas que estavam junto comigo. E isso foi meio frustrante. Uhum. Mas depois de um tempo ficou melhor. Legal. E você foi para outras cidades do Brasil ou ficou só no Rio Grande do Sul? Eu passei por muitas cidades no Rio Grande do Sul, mas eu também fui para Manaus e passei 2 semanas na Amazônia com alguns outros intercambistas e foi muito incrível. Dormimos num barco e foi muito legal para mim. Eu passei um dia em São Paulo, mas eu não vi muito da cidade porque é São Paulo e um dia não é suficiente. E também passei um dia em Rio de Janeiro, mas também não é suficiente. Mas eu viajei primeiramente por Rio Grande do Sul, então Rio Grande do Sul, mas eu quero muito voltar para ver todo o resto, mas E nesses poucos dias que você esteve nessas outras cidades, você sentiu muita diferença nos sotaques brasileiros? Isso te atrapalhou, te complicou de alguma forma? Sim, com certeza em Rio de Janeiro, mas o que eu vi é a gíria é muito difícil, porque para mim o português do Rio Grande do Sul é muito fácil, porque é mais devagar e eu conheço guria, guri, chimarrão, essas coisas são familiares, mas quando eu escuto português de outros lugares, tem gírias que eu não conheço muito bem. E também tem sotaques que... Eu acho que o sotaque do Rio de Janeiro é o mais difícil para mim. Mas não é nada em comparação de sotaque do Portugal. O de Portugal é diferente e rápido também. Eu pergunto porque sempre que a gente fala de sair do Brasil, né, para ir para outro país, a gente sempre fica nessa de, eu tenho mais familiaridade com o sotaque americano, porque a gente tem mais acesso à mídia, à cultura americana, acho que até pelo tamanho do país, né? E às vezes a gente fica, será que vão entender os britânicos? Então, primeiro no português e agora no inglês eu te pergunto a mesma coisa, né? Você como nativa do inglês, quando você foi para o Reino Unido, você teve uma dificuldade no sotaque, ou vivenciou alguma coisa engraçada também? Pois é. Sim, eu acho que depende do sotaque, porque na Inglaterra tem 3.000 sotaques. Cada lugar, tipo, você vai um outro rua e tem outro sotaque. Aí, por isso fica meio difícil, mas para mim foi mais engraçado e interessante aprender e descobrir essas diferenças entre a minha primeira língua. E tem diferenças em as palavras que a gente usa, tipo trousers, calça. Para nós, trousers, we don't use trousers. Pants são calça, mas na Inglaterra pants é tipo calcinha. Aí sempre tem essa complicação. E sim, tem essas coisas engraçadinhas, mas não é tão diferente que é difícil, é só tipo engraçado. Mas eu estava pensando que eu acho que talvez o sotaque britânico podia ser até mais fácil para os brasileiros para falar, porque quando eu estava ensinando inglês no Brasil, eu descobri que os brasileiros têm muita dificuldade em pronunciar o R, porque nos Estados Unidos é muito forte, girl, world, tem muita força. Eu não vou tentar fazer o sotaque britânico, mas é tipo, é mais... Os fonemas não tem muita força. Aí eu pensei, talvez os brasileiros vão conseguir fazer isso melhor do que o sotaque americano.
Não é fácil. Até nas regiões do Brasil, né? Eu brinco, eu trabalho em São Paulo, sou de Recife, e eu não tenho porta do paulista, né? Então tem coisa que não sai, assim, não adianta, minha língua não sabe fazer esse movimento, né? American Grill! No, girl! Grill! Não, fofinho. Legal. E como foi a decisão de estudar no Reino Unido, né? Conta um pouquinho do que você estudou, como que você decidiu por essa opção. A decisão de estudar na Inglaterra não foi muito planejado. Eu fui aceitado numa faculdade onde eu queria muito ir, mas daí eu decidi, decidi tirar o ano de volta, fazer o gap year para ir para o Brasil. Aí, quando eu me apliquei de novo, eu fui rejeitada. Aí, me ofereceram um bolsa de estudos em uma faculdade na Inglaterra. E eu pensei, ok, por que não? E também eu decidi estudar relações internacionais depois de estudar no Brasil, porque, na verdade, eu acho que eu não sabia muito o que era relações internacionais, porque é muita coisa. E eu estava pensando, tipo, é cultura, é, tipo, idiomas e não sei o quê. E tem isso, sim, mas tem muita mais também. Mas foi uma decisão muito boa de estudar relações internacionais na faculdade onde eu fui, porque era uma faculdade internacional. Aí eu tive uma experiência muito internacional. Tinha muita gente nas salas de todos os lugares do mundo e foi uma atmosfera muito, muito ótima. Uma pergunta voltando, né, que fiquei curiosa. A sua babá era de onde que você teve quando era pequena? O quê? A sua babá, você sabe de onde que ela era? Eu acho que ela era de Recife, na verdade. Legal. Yeah. Ela mora aqui ainda, nos Estados Unidos. Eu acho que ela se mudou para os Estados Unidos quando era meio pequena, assim, mas eu acho que Recife ou Fortaleza, eu sei que são diferentes, mas é uma dessas. Todas cidades praianas, literal. E daí você fez o curso de Relações Internacionais e como foi a transição para pós? Bem, para mim foi meio difícil porque a primeira faculdade onde eu estudei era muito pequena e eu conhecia muito os professores, as colegas, e eu tive muito suporte. Suporte, apoio. Quase igual. E eu tive uma experiência muito, muito boa. Eu, tipo, me apaixonei por relações internacionais. Tinha muita paixão, assim. Aí eu queria muito estudar lei internacional. Aí eu fui no University of Bristol, que é muito maior que o Richmond, que era a primeira faculdade. E também pós-graduação é mais, tipo, você faz mais, like, it's more independente. Você tem que fazer mais coisas independently. And não tem muito suporte assim. E também foi difícil porque aconteceu o coronavírus. Sim, eu acho que porque foi um assunto muito difícil, porque eu estava transitioning from, international relations, relações internacionais, para pós-graduação em lei, que era um Masters of Law. Então, foi muito difícil para mim e eu não gostava tanto como o meu bacharelado, mas I don't have any regrets. Você estudou em qual período? Você disse que pegou o corona?
Não, tipo, a faculdade fechou por causa do coronavírus. Aí, tipo, eu sei que todos nós que estávamos estudando nessa época, sentimos que perdemos muito da experiência, porque mudou tudo, sabe? Uhum. Isso não é culpa da faculdade, é só que acontece. Aí, mas foi difícil, tipo, escrever o dissertation, não sei a palavra em português. Dissertação. É, Dissertação. tipo, sozinha, sem a biblioteca e essas coisas. Mas não é culpa de nada, mas foi difícil. Uhum. Você ficou, no caso, em aula online até o final, Yeah. de março? Uhum. Até o final. Tá. Sim. E agora, não, antes de... Queria que você falasse assim, alguns pontos positivos e negativos de estudar fora. Pode ser relacionado à experiência no Reino Unido, no Brasil, né? Saindo da sua cidade natal, indo para outro lugar. O que tem de bom e o que você acha que não foi interessante? É uma boa pergunta. Eu acho que na época de fazer a faculdade, você tá, tipo, em 18 anos até 22, 23, não sei o quê. E esses anos são muitos formativos em conhecer quem você é e tal, não sei. E você vai aprendendo muita coisa na faculdade e eu acho que é até melhor quando você pode ficar fora do, como eu falei antes, fora do confortável. E quando você realmente tem que se conhecer em si mesmo e não sei dizer everything but more, mais intenso, porque você tá fora do normal e você vai aprender muito mais por causa dessa sensação assim. E por mim, eu acho que eu fiquei meio viciado em tipo morar em outros lugares, porque você aprende muita coisa e é tão tipo overstimulating, né? Tem tanta coisa acontecendo. E eu adorei tudo que eu aprendi sobre os lugares onde eu morava e também o que eu aprendi sobre eu mesma. E eu acho que, tipo, você tem que ser mais aberto para conhecer pessoas novas, experiências novas, porque você não tem, tipo, sua melhor amiga de sempre na mesma rua, ou seus pais. Você tem que conhecer, você tem que put yourself out there, se apresentar ao mundo. E eu acho que eu cresci muito por causa disso. E as coisas negativas é que você não tem seus pais perto, que você não tem seus amigos e tal. E pode ficar, eu sei essa palavra, lonely, Sozinha, assim, sozinho, solitária. e você Solitária. vai sentir sozinho e desconfortável, e você vai sentir saudade, e mas isso é só parte da vida e você vai aprendendo como se sentir mais confortável com o sentimento de estar sozinho ou estar com saudade. E eu fiquei com muita saudade de casa, mas é só parte da vida. Eu morei 5 anos fora de casa, né? Continuo, né? Nunca mais voltei. E aí uma pessoa uma vez me falou, eu não conseguiria morar fora da minha cidade natal porque eu tenho raízes. Eu disse, nossa, mas as minhas raízes nunca estiveram tão fortes quanto depois que eu saí de perto, sabe? Parece que você se agarra, né? Assim, tipo, é a minha casa, é a minha cultura, ó, e quer mostrar para as pessoas também, né? Eu sentia muito isso quando eu mudei. Exatamente. Dá mais orgulho, assim, mas... Eu faz 3 semanas que eu me mudei para casa, para os Estados Unidos, depois de morar em Londres por 5 anos. Um ano no Bristol, mas 5 anos em Londres. E eu pensei, tipo, aqui eu sou americana e todo mundo é americano. Eu não tenho essa coisa especial de mim de estar em Londres. Tipo, eu sou americana, eu sou diferente. Agora eu sou igual a todos. Legal. Bem isso, bem isso.
E você sentiu alguma diferença em relação ao sistema de ensino, né? Já que você saiu as três vezes, né? Porque foram 3 cidades para estudar. Você sentiu alguma diferença entre os sistemas de ensino brasileiro, americano, britânico? Viu alguma coisa relevante, assim, Pois importante? é, eu estava pensando nisso antes de começar essa conversação. E quando eu estava estudando no Brasil, eu não estava participando muito. Eu fui bem na inglês e educação física, um, mas o que eu posso dizer da experiência britânica é que é muito internacional, como eu falei antes. E isso não foi só na minha faculdade internacional, mas em várias faculdades por todo o país. É que tem tantas pessoas que vêm de origens diferentes e talvez isso também por pelo assunto que eu estudei, mas eu gostei muito da sensação de ter todos nós vindos de outros países e culturas diferentes, mas todos trabalhando pelo mesmo objetivo. E eu acho que a cultura do ensino na Inglaterra é muito aberto, porque tem tanto aluno internacional que a cultura não é britânica, a cultura é mais internacional. Mas mesmo assim, se você for para uma faculdade que não tem tanto alunos internacionais, eu acho que a cultura britânica na faculdade é mais aberto. Eles não é muito difícil achar seu lugar. Uhum. Eu acho que Assim, no sentido aberto, no sentido de receptivo? sim, isso. Legal, legal. E eu não sei, eu acho que talvez nos Estados Unidos não é tão assim. Eu nunca estudei na faculdade aqui nos Estados Unidos, mas dos meus amigos que estudaram aqui não tem a mesma cultura que é tão internacional e aberto assim na Inglaterra. Acho que é bem mais fechado, porque a cultura americana de faculdade é muito forte. Não sei explicar, mas é like distintivo, não sei. Distinctive. Mas, yeah. E em relação a estar na Europa, né? Que o Brasil, assim como os Estados Unidos, são países continentais, né? Então, ainda que tenha muitas diferenças de uma região para outra, é todo o Brasil, né? E ali na Europa, uma coisa que a gente fala, assim, que a gente sempre que viaja para lá acha o máximo é a facilidade de acesso, né? A gente, São Paulo, em 3 horas, às vezes a gente não chega nem no aeroporto e você sai de Londres para Paris, né? Então, conta um pouquinho dessa experiência, assim, o que você conseguiu aproveitar. Mas como você falou, é a mesma coisa nos Estados Unidos. Tipo, a gente não sai porque é tão grande e sim, tipo, para descobrir Ryanair, a linha que tem passagem por 9 pounds, 9 libras, é incrível. Tipo, eu posso ir para Irlanda por 4 libras. E sim, para poder viajar tão facilmente em pouco tempo por muito muito barato, foi uma coisa bem bom. Eu não viajei tanto. Eu tinha muitos amigos na Espanha, aí eu fui para a Espanha tipo 15 vezes e não fui para muitos outros lugares. Mas a sensação de poder viajar quando quiser para mim é confortável para saber que eu posso ir para qualquer lugar se quiser. Legal, legal. E quais países você conheceu enquanto estudava lá? Espanha, Portugal, França, eu acho que foi na França, Scotland, I know that Belgium, Bélgica, Netherlands, não sei dizer em português, Netherlândia, alguma coisa assim. Agora eu esqueci. Se alguém souber, diga pra gente, eu não lembro. Amsterdam. Nossa, eu tô lembrando do lugar no mapa, Holanda aí, ó. Quando ela falou Holanda.
Eu sei que tem mais alguns, mas... Eu acho que a Holanda é Holland. Netherlands. Holland, na verdade, não sei a diferença entre the Netherlands e Holland. Eu sei que é o mesmo lugar, mas só quem soubesse. Talvez seja a região. Ou talvez seja Holanda e a gente está confundindo com outro idioma que é Netherlands. Não sei, às vezes a gente também escuta o nome na língua nativa e também não sabe o que é inglês ou o que é a nativa, né? Com uma amiga brasileira. Acho que só isso. Legal. Não, só não, muito legal. Mas só para você morou no Brasil, né? Mas só para sair do sul para a Amazônia, eu acho que você conseguiria no mesmo tempo ter cruzado o oceano, né? Eu morei em Curitiba, meu pai mora em Manaus, então quando a gente queria se encontrar, realmente era um trampo assim de passagem, conexão, escala, passava em 3, 4 aeroportos, né? E é bastante tempo mesmo, né? Além do custo, né? Eu sempre falo para meus amigos na Inglaterra, tipo, meu pai, ele mora no Arizona, que é um outro estado, e ele mora muito perto, é só, tipo, você tem que dirigir por 5 horas, e eles ficam, tipo, isso é perto? Sim. Então, conta um pouquinho pra gente dos planos para o futuro, o que é que você está planejando? Bem, por enquanto, eu vou passar o verão aqui em casa com meus amigos e minha família, porque eu tô cansada de estudar e depois do COVID, mas depois de uns meses eu sei que já vou querer começar outra fase da vida. E eu tô procurando empregos em escrevi isso porque eu sei que eu não sei falar em português. Acessório ou consultório de risco político? Consultoria de... Political não risk. sei como a gente chamaria isso tecnicamente, mas eu entendi. A gente acho que chamaria mais assessoria ou consultoria. Yeah. Something assim. Mas, na verdade, eu não sei muito bem o que eu quero fazer, porque eu não gostava muito que eu decidi estudar no meu pós-graduação lei internacional de investimento, International Investment Law. Foi muito difícil. Eu não sei se eu gosto. Aí, por esses meses, eu vou discover what I want to do and then decide. Legal. E você, antes da gente começar, contou que você vacinou, né? Então, conta aqui para todo mundo. Eu tomei a primeira dose de Moderna segunda-feira e eu estou muito feliz, muito muito grata, mas eu passei muito mal. Doeu muito, eu passei o dia inteiro na cama, mas eu tô bem e vou tomar a próxima. Graças a Deus. Então, que bom. Parabéns pela vacina. Estamos todos na expectativa, né? Então, vamos começar nas perguntas do chat, né? Tem uma primeira pergunta aqui, então, o pessoal que queira perguntar, aproveita para já deixar aqui que eu vou lendo para a Lili, tá? A Marina está perguntando o que você achou de diferença de comida, assim. Fala logo dos três, né? Do Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. O Brasil é muito engraçado, porque ontem eu não comi quase nada porque eu estava mal de estômago. E hoje eu acordei e eu pensei, eu quero feijão, farofa, arroz e carne. Tem restaurante brasileiro aqui porque eu quero comer isso. A comida no Brasil é incrível. E não tem outra coisa para dizer sobre esse assunto. Eu acho que na Inglaterra tem esse stereotype de toda a comida é muito horrível e ruim. Mas eu acho que não é tanto assim. Tipo, a coisa que eu gosto muito da Inglaterra, mesmo em Londres, que é o
tipo, cidade caro, assim. A comida nos supermercados é muito, muito barato. Aqui em Salt Lake City, que não é uma cidade grande assim, como Nova York, a comida é muito, muito mais caro. Aí você pode comprar tudo que você precisa por uma semana por 30 ou 40 libras facilmente. E em Londres, eu sei que eu estou falando só em Londres, mas é onde eu morei. É mas onde você morou, né? Londres. Tem toda gente de todo lugar do mundo. Aí tem muito restaurante, tem muitos mercados, tem bastante mercado brasileiro até, tem restaurante brasileiro. Aí você pode achar e conseguir tudo que você podia querer. A comida é diferente, não é tão bom como no Brasil, mas tem comida boa por enquanto. Legal. Boa pergunta. Desculpa. Não, pode ler também. A Mariana também está perguntando como foi conhecer pessoas de diferentes culturas. Desculpa. Bem, por mim, eu acho que a coisa que eu mais gosto do mundo é conhecer pessoas de culturas diferentes. É o que me deixa o mais feliz do mundo. E Londres e Bristol também foram lugares perfeitos para fazer isso. Eu aprendi muito, muito, muito sobre outros lugares e culturas e foi muito divertido e muito interessante. E eu acho que foi uma parte muito importante da experiência de faculdade, ou mais porque eu estava estudando relações internacionais e foi muito importante conhecer pessoas de outras culturas para realmente aprender as diferenças e similarities entre nós. Similaridades, é uma palavra mais complicada. Palavras fáceis que eu estou esquecendo. Me fala algumas, sei lá, nacionalidades de pessoas que estudaram com você, que você fez amizade, assim, só para a gente ter um panorama, né? Sim. Americanos, eu tenho uns amigos da Espanha, muitos amigos de Argentina, alguns brasileiros, uma das minhas melhores amigas é da Suíça. Uhum. Mas, na verdade, tem gente de todo lugar. Países que eu não sabia existia. Legal. O Giovanni está perguntando se você morou dentro da faculdade. No primeiro ano, eu morei nos halls, ou dorms, e eu acho que pelo primeiro ano foi muito bom morar na faculdade, só para conhecer a cidade melhor, porque não é muito fácil achar um apartamento quando você acaba de chegar numa cidade nova. Mas depois de um ano eu conheci a cidade melhor e eu quero morar nesse lugar e tal, esse bairro. Mas sim, eu acho que não gostaria de morar mais que um ano na faculdade, mas foi bom pelo primeiro ano. Legal. E a Luísa está perguntando o que fez você decidir estudar relações internacionais. Boa pergunta, e eu também tenho a mesma pergunta, porque eu não me lembro muito. Eu acho que, na verdade, eu não sabia muito bem o que era relações internacionais. Eu tive essa visão de aprender conhecer culturas diferentes e idiomas e tal, mas eu não sabia que tem muita história, economics, política, filosofia, e todas essas coisas são muito boas e eu adorava estudar, mas eu acho que não sabia o que eu estava fazendo no começo. Legal. Eu gostaria de ter uma resposta melhor, mas eu não sei. Difícil saber exatamente o que você quer com 18 anos, 17 anos. Não é muito diferente no Brasil também, às vezes a gente.
no fim dá certo, mas nem sempre é o que a gente imaginou mesmo. A Pamela está perguntando sobre bolsas de estudo, se é mais fácil conseguir nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Você sabe alguma coisa sobre isso? Você não estudou nos Estados Unidos também, né? Eu não, eu não sei a melhor resposta para essa pergunta, porque eu sei que os bolsas de estudos são bem diferentes aqui do que na Inglaterra. E como eu não fui para a faculdade aqui, eu não sei a melhor resposta. Eu acho que, Pamela, se você quer o nosso e-mail para... Pode te ajudar, né? O Case Student pode te ajudar em relação a como funciona na Inglaterra, né? Então, daí eu vou colar de novo aqui o nosso estudo, porque daí seria o primeiro passo, né? Nesse estudo preliminar, a gente vai avaliar tuas notas, teu nível de inglês, para ver se você tem chance de ingressar em medicina inicialmente, e daí a gente pode te explicar como funciona o sistema de bolsas na Inglaterra, mas realmente Estados Unidos, a Lili não estudou lá, a gente é especializado em Reino Unido, daí a gente não consegue te ajudar muito com isso. Tá? Mas ela também... Oi? Mas a Pamela também perguntou quais são as dicas para ter uma maior oportunidade de entrar em uma universidade na Inglaterra. Eu acho que é muito importante o personal statement, que não sei falar em português. Carta de motivação. A gente usa personal statement porque no Brasil a gente não usa carta de motivação para nada, então é uma tradução que não se sustenta. Mas é carta de motivação a tradução. A personal statement aqui nos Estados Unidos é muito diferente do que é normal na Inglaterra. E isso eu sei que é muito importante para o undergrad e também a pós-graduação. As notas são importantes também, e óbvio que é importante saber inglês, você não precisa ser fluente assim, dependendo do curso que você quer, mas eu acho que a personal statement, para realmente descrever por que você quer estudar na Inglaterra, o que essa experiência vai fazer pelo futuro, a sequência é meio importante, mas não é difícil, mas provavelmente perguntar para a Valéria. Parte da nossa consultoria, né? A gente faz uma consultoria para ajudar o estudante a colocar esses planos, essas ideias na carta, né? Então, tem todo um trabalho aí em cima disso que a gente faz junto com o estudante. Daí, outra pessoa está perguntando se você pretende fazer outra faculdade. Eu quero muito. Quando eu terminei o pós-graduação, pensei, eu queria fazer outro. Talvez um dia eu vou fazer o PhD, doutorado, mas eu acho que eu preciso de um tempinho para refletir, não sei. Mas é dinheiro também, que não pode ficar, não tem que ganhar. Mas se eu pudesse continuar a estudar para o resto da minha vida, sim, eu faria isso. Mas, vamos ver. A próxima pergunta do Giovanni é sobre trabalho mesmo, né? Estou perguntando qual é a reação dos entrevistadores quando você fala, né? Quando você está procurando emprego e fala na Inglaterra. Não sei se você está procurando emprego aí ou lá, também explica isso para a gente. Por enquanto, eu estou procurando emprego aqui nos Estados Unidos, porque por o que eu quero fazer, não é muito fácil conseguir visto de trabalho na Inglaterra, porque eu gostaria de trabalhar com um NGO, uma organização não governamental, ou para o governo, e na Inglaterra você não consegue o visto de trabalho em essas organizações. Então, o que eu quero fazer é trabalhar por um tempo aqui nos Estados Unidos para
obter experiência e depois eu vou tentar conseguir emprego na Inglaterra. Mas é meio difícil, eu acho, conseguir emprego no meu área. E eu acho que Tatiana, você tem dicas para quem quer melhorar o inglês? Sim, eu acho que é muito bom assistir TV, séries, escutar música. Voltou. Se você tem alguns amigos que falam inglês, é muito bom dizer, tipo, eu sempre falei isso para os meus amigos brasileiros, tipo, não fale comigo em inglês, não falem comigo só português, só em português, para realmente tentar just expose yourself. Todo tempo, tipo, sempre tem alguma coisa de inglês, música, podcast, séries, amigos, porque você, tipo, talvez parece que você não está aprendendo, mas quando você está escutando, você está aprendendo. Legal. Legal a imersão, né, de estar interagindo com o idioma. Então, mais alguma pergunta? Acho que não. Então, Lili, muito obrigada. Muito obrigada por ter participado, tá? Por responder nossas perguntas, por compartilhar sua experiência com a gente. E obrigada a todos pela participação. Se você quiser falar mais alguma coisa para encerrar, alguma coisa que você acha que é importante para quem está planejando, né, essa experiência, essa aventura, digamos assim, né, que é estudar fora, teria de dica final. Eu acho que, eu sei que é um pouco assustador, mas você tem que tentar, pelo menos tenta, conversa com alguém, conversa com OK Student Brasil, ver se é uma possibilidade para você, porque não é tão difícil como parece. Eu acho que você vai ficar um pouco chocada em que it's easier than it seems, I guess. Mais fácil. Do que parece. Sim, a gente até optou, né, por fazer o webinar com a Lili em português, justamente para a gente falar disso, né? Às vezes a gente fica até em relação ao inglês, né, que a Mariana lhe perguntou como melhorar, né, perguntou dicas. Às vezes a gente fala que não fala nada, acha que não fala nada não é suficiente, a gente às vezes fala mais do que pensa, né? Uhum. Então, tudo bem errar, né? Tudo bem não estar fluente 100%, porque eu acho que isso é bem difícil, né? Você que conviveu com estrangeiros, assim, o que você pensa assim, sobre fluência, em relação à comunicação, estudo, trabalho? E tem uma comunidade enorme dos brasileiros em Londres e em outras cidades na Inglaterra também. Tem bastante brasileiro que mora em Londres e não é tão difícil assim. E se você realmente quer estudar na Inglaterra, você tem que tentar, porque foi a melhor coisa que eu fiz na vida, além do Brasil. Mas... Legal. Não vou perguntar qual país você mais gostou. Não vou perguntar. Não vou colocar na saia justa. Você conhece essa gíria, né? Porque você falou de gíria e eu acabei de usar uma. Qual é? Saia justa? Não. Colocar numa situação constrangedora de ter que escolher um dos lados e não quer desagradar ninguém. Tá. Muito obrigada, Lili. Obrigada a todos. E até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.